Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Está no ar o programa Simplificando. Por que eu falo simplificando? Porque é a maneira mais simples e singela de explicarmos a palavra de Deus. Então eu gosto de falar dialogando, questionando, porque na realidade nós temos que usar uma linguagem simples para que todos possam entender. Então é que nós vamos fazer a partir desse momento. Eu gostaria de falar sobre a palavra Imaculada, ou seja, Maria Imaculada Concepção. Olha, eu não estou aqui, vou repetir mais uma vez, para ferir a moral, a sensibilidade de quem quer que seja. Eu estou aqui com única e exclusiva finalidade de defender os conceitos bíblicos. A Bíblia, ela é clara e objetiva. Ela é, na realidade, o único código de regra de fé. Como assim? Porque a Bíblia, ela me ensina, ela me orienta, ela me disciplina, ela veio para ensinar, redarguir, corrigir, instruir. O próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna. Fora das Escrituras, se alguém apresentar outro evangelho, seja anátema, disse o apóstolo Paulo. O que é anátema? Maldito, ou seja maldito ou amaldiçoado, ou maldição, como queira. Depende da aplicação. Então, lógico, como pastor eu tenho que defender os princípios da Bíblia. Então eu tenho que ensinar, eu não posso admitir que alguém fale mal do protestante, dos evangélicos, e aplica uma doutrina falsa que não condiz com a verdade. Então eu tenho que defender a minha fé, aquilo que eu creio, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos falar sobre Maria Imaculada. Que significa imaculada? Imaculada é um substantivo feminino. Na religião, imaculada quer dizer uma pessoa sem pecado. Original, hein? Veja bem. Imaculada é uma pessoa sem pecado, original, sem pecado. Uma pessoa pura, desprovida de manchas, desprovida de impurezas, sem defeitos morais, alma imaculada. Você conhece alguém, ou já viu falar, numa pessoa sem defeitos morais? Olha, todo ser humano, ele olha para mim, ele só veja em mim os meus defeitos. Não é só comigo, você também. Só vê em outras pessoas os seus defeitos. Todo mundo é assim. Nós, seres humanos, só vemos defeitos no amigo íntimo, confidencial, ou no próprio irmão, ou no amigo, ou no tio, na tia. Nós só vemos defeitos. Agora, as qualidades, isso é uma raridade, né? Só vemos defeitos, mas qualidade que é bom, nunca vi alguém estar falando das qualidades de determinadas pessoas.
Então, segundo aqui o credo da Igreja Católica Romana, Maria, mãe de Jesus, ela nasceu sem pecado original, sem mancha, sem defeitos morais. Ela foi uma mulher perfeita, desprovida de qualquer problema circunstancial. Pois bem, se isso for verdade, Maria, mãe de Jesus, não é um ser humano, né? Não é um ser humano, porque nós estaremos diante do quê? De uma entidade religiosa, uma entidade, não digo religiosa, mas espiritual, dentro do conceito religioso, é claro. Então, ela não é um ser humano, não é um corpo de carne e osso igual ao meu. Em seu corpo, nas suas veias, não pode correr o sangue humano. Por quê? Porque ela é imaculada, ela é pura, ela está isento de qualquer tipo de pecado. Então estamos diante de uma deusa, e se ela for, como diz a Igreja Católica, uma deusa, ela não podia ter nascido aqui na Terra. Ela teria que ter nascido nos céus. Agora, ela não precisaria vir aqui para a Terra para Jesus Cristo nascer, se realmente ela não é um ser humano. Então estamos diante de uma deusa, como já falei, uma entidade divina. Ela foi gerada sem pecado. É inacreditável. Agora eu pergunto, quem falou essa heresia? Que Maria é imaculada. Vocês querem realmente saber mesmo quem falou essa mentira? Quem tornou esta mentira em verdade? Vocês querem realmente saber? Da onde partiu esse princípio? Foi da Igreja Católica Apostólica Romana. E quem foi a pessoa que teve essa ideia absurda? Pois bem, eu vou dizer a vocês, foi o Papa Pio XI, no dia 8 de dezembro de 1954, ele veio ao público e disse que a Beata Maria foi gerada por Deus e que ele lhe concedeu e tornou ela uma mulher livre da lei do pecado universal. Isso com consentimento e apoio incondicional de Jesus Cristo. Olha, meu amigo, isso aí não tem base bíblica. A Bíblia só diz que Maria foi uma mulher abençoada, foi bem-aventurada. O que é bem-aventurado? É uma pessoa abençoada. Vamos dizer assim, as qualidades de uma pessoa. Ela era abençoada porque ela foi escolhida. O anjo escolheu e foi até José e falou tudo sobre a sua gravidez, a gravidez de Maria. Então José recebeu com naturalidade, porque o que nela foi gerada não foi do homem, foi do Espírito Santo. E Jesus Cristo, como Deus,
ele desceu do céu, veio não em corpo, porque ele é o eterno, ele é um espírito. Para poder habitar entre nós, ele teve que vir em forma de homem. Então ele veio em espírito, ele incorporou no corpo de Maria, e ali o Espírito Santo fez o seu trabalho, tornando uma vida no útero de Maria, a mulher abençoada, bem-aventurada, escolhida por Deus. Por que ela foi escolhida? Porque ela possuía qualidades, boas qualidades. É aquilo que eu falei antes. A gente só vê defeito, não vê as qualidades, mas Maria era possuidora de grandes qualidades. E isso não quer dizer que ela não tinha defeito. Pois bem, então vejamos bem. Então o Papa Pio XI veio a público e falou que Maria era uma mulher isenta de qualquer tipo de pecado. Essa heresia não passa de uma ficção. Uma ficção. O que é ficção? É fingir ou simular algo que não é verdadeiro, que não corresponde à realidade. Então, o que é uma ficção? Uma ficção. Uma mentira. Compreendeu como é que é? Então, o que acontece? Aqui, nós podemos observar que tudo não passou de uma heresia, de uma mentira que virou uma verdade para os católicos. Agora, quem conhece a Bíblia não aceita esse tipo de doutrina, porque não existe nenhuma vírgula sequer que fale sobre esta santidade, essa deusa, né, chamada de Maria. Só houve um homem que nasceu, viveu na face da terra entre os homens, Jesus. Esse ser humano, podemos dizer assim, porque ele teve que assumir o corpo de humano, e na realidade ele era 100% homem e 100% Deus, para poder conviver entre nós. Então, ele foi o único que não pecou, que não conheceu o pecado, nunca pecou. Maria Imaculada, me desculpe, mas isso é balela. Você sabe o que é balela? Balela quer dizer mentira. A Igreja Católica Apostólica Romana encontra-se igual a cego em um tiroteio, né? Porque as suas doutrinas não possuem respaldos bíblicos. Suas doutrinas são, vamos dizer, 98% são fundamentadas em cima de teses filosóficas, em cima de mentiras. Ora, nós não somos medievais, não vivemos na idade da pedra lascada, não somos ignorantes para aceitar doutrinas de homens, pois a Bíblia, ela reprova qualquer doutrina humana. Em Romanos, no capítulo 3 e 10 ao 12, diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Então, como?
Se não há um justo nenhum sequer, como é que Maria era perfeita e ela nasceu de um casal, do ser humano aqui na Terra? Todos se desviaram da verdade. Todos caíram no erro, diz a palavra de Deus. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Então, se não existe ninguém aqui na face da terra que é justo, nenhum sequer, como é que Maria não tinha defeitos morais, defeitos físicos, defeitos de personalidade, defeitos de caráter, se ela era uma mulher nascida de uma mulher e de um homem? Olha, uma coisa eu digo para vocês. Onde está escrito que toda a humanidade geme por causa do pecado? Você sabe? Está escrito em Romanos 8, 20 a 22. O que é que diz aqui? Até agora, até o presente momento, até hoje, diz a Bíblia, toda a humanidade ou toda a criação geme e sofre com dores de parto por causa dos pecados. E qual foi o pecado que vitimou o nosso pai Adão e nossa mãe Eva? Bom, vocês devem saber. Foi o pecado da desobediência. Eles desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. A Bíblia diz que todos pecaram. Até a terra foi amaldiçoada. Não existe um palmo de terra, um palmo sequer, que não esteja sobre a maldição de Deus. Então todos os que pisam, todos os nascidos, todos os terráqueos, todos pecaram. Somos imundos, diz a palavra de Deus. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías, capítulo 61, verso 6. Então vejamos, por exemplo, as minhas qualidades. As minhas qualidades, eu acredito que seja procurar ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, bom caráter. Isso aí são as qualidades de uma pessoa bondosa, meiga, carinhosa. Era exatamente o caráter de Maria. Maria foi uma grande mulher. Ela foi bendita porque ela foi escolhida entre as demais mulheres. Então todos nós somos injustos, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, somos pecadores por natureza, porque na realidade a nossa justiça, tudo que nós praticamos, são trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia, porque o ser humano, ele é orgulhoso, ele é soberbo. Todo ser humano é dependente de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu não concordo com esse ensinamento da igreja que ensina que Maria, a mãe de Jesus, era imaculada. Então, se realmente ela for imaculada, ela não deveria
estar aqui na face da terra. Então, como cristão, eu sou honesto. Não posso concordar com essa doutrina. Eu sinto muito pelo povo católico, porque dentro da Igreja Católica tem muitas pessoas boas lá dentro, tem muitas pessoas honestas, mas elas são cegas espiritualmente, porque eles não ensinam a Bíblia, eles ensinam o catecismo, né, o rosário, aquelas rezas que eles fazem lá, são coisas humanas, são coisas repetitivas. A pessoa precisa ser orientada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então você que é católico, compre uma Bíblia, lê o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai ficar conhecendo aonde está a verdade verdadeira. Porque eles ensinam uma coisa, quando na realidade a história é outra, bem diferente. Então, o princípio da Igreja Católica está fundamentado em cima de mentira. Lamentavelmente, eu sou obrigado a falar essas coisas, porque a Bíblia é bem clara. Não existe um justo na face da terra. Não tem nenhum. A Bíblia diz que todos. Se Maria for imaculada, então Deus é um mentiroso. A Bíblia está mentindo. Então é melhor rasgar a Bíblia. Então eu não acredito na salvação, porque está escrito que todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então nós precisamos de Jesus Cristo. O próprio anjo disse a José: a Virgem conceberia e daria à luz um ser humano chamado Jesus, pois ele iria salvar, veja bem, Jesus iria salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, verso 21. E agora? Lê o livro de Mateus. Ele é o único Salvador. Não existe intermediário. Não existe outro Deus. Não existe outra deusa. Não adianta querer se justificar, aplicar uma doutrina humana, porque não tem base bíblica. Vai ser sempre contestado. E quem é o Papa? Um homem como eu. Não sou melhor do que ele. Ele também não é melhor do que eu. Ele nasceu de quem? De uma mulher. Do amor de um casal. Foi gerado carnalmente. Foi gerado no pecado. A Bíblia diz que as nossas entranhas, o nosso corpo por dentro e por fora, foi gerado pelo pecado. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não está em homem, não está em mulher, não está em santo. A vida eterna está em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos, se você quer a vida eterna, quer ir para o céu, você vai ter que se dirigir a Jesus Cristo e não a Maria. Maria apenas foi um veículo, um instrumento usado para dar a luz ao Salvador.
Quando Jesus foi transformar naquele casamento, o primeiro milagre que ele fez, transformou água em vinho, a própria Maria disse para os discípulos: fazei tudo o que ele vos disser. Por que ela não transformou água em vinho? Ela não era uma Deus? Precisava pedir para ele? Não. Ela mesma disse aos discípulos: fazei tudo que ele vos disser. Ela se comportou como uma verdadeira mulher. E aí, vem dizer que ela é santa. A Igreja Católica, por que ela não beatificou Maria quando ela era viva? Não. A Igreja Católica beatifica, ou seja, dá o título de santo depois que a pessoa morre. Olha, meu amigo, depois de morrer, acabou. A Bíblia é bem clara. Está ordenado o homem a morrer uma só vez. Depois disso, segue o juízo divino. Não existe mais outro caminho. Morreu, vai aguardar o julgamento de Deus. Está ordenado o homem a morrer uma só vez. Depois disso, segue o juízo. Não tem nada que está encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Morre uma vez só e acabou. Depois segue seu juízo divino. Aí o que é que a igreja faz? Aí, se for comprovado que aquele que morreu foi uma boa pessoa, deu esmola, fez caridade, etc e tal, ou alguém disse que ele foi curado, aí tem que apresentar 3 provas verdadeiras, com testemunha. Depois vai para o Vaticano, para o Vaticano aprovar aquela pessoa como santo ou santa. Aí ela é beatificada. Mas após a morte, está errado. Não tem base bíblica também. Não posso acreditar nisso aí. O próprio Jesus disse para os discípulos, preste atenção: sede santo como eu sou santo. Você tem que buscar a santificação enquanto você está vivo, entendeu? Enquanto você for vivo. Então, o que é a santificação? Sem a santificação, ninguém subirá ao céu. Sem a santificação, ninguém verá Deus. O que é santificação? É você ter um contato com Deus, é você ter comunhão com Deus, não se afastar dele, orar, ler a Bíblia, orar, pedir perdão dos seus pecados, não para homem, mas para Deus, pois não existe intermediário entre Deus e homem, não existe padre que perdoa pecado, porque isso é outra mentira. Ninguém pode perdoar pecado a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Homem não pode. Então você está cometendo um erro. Você está se humilhando à toa. E lá confessando para um homem, depois ele vai dizer assim: ah, filha, reza tanto Ave Maria, tanto Padre Nosso, e está perdoado os teus pecados. Eu perdoo todos os teus pecados. Mas quem é ele? O homem que usa essa expressão, eu perdoo os teus pecados, ele está que nem Lúcifer, Satanás, que quis tomar o trono de Deus à força. E, no entanto, foi amaldiçoado. E hoje o que é que ele é? Satanás. Está condenado à morte eterna. No futuro, ele, o anticristo, o falso profeta e a própria morte serão lançados no lago de fogo. Então eu tenho que buscar, eu tenho que ser santo enquanto eu for vivo. O que é ser santo? É viver uma vida pia, uma vida santa, uma vida digna, honrar pai e mãe, obedecer, ser justo, trabalhar, adquirir alguma coisa financeiramente, procurar ter dignidade,
casar, possuir família ou não casar, não interessa. Mas você deve procurar o seu caminho. Ser íntegro, honesto, amar o teu próximo, o teu amigo, o teu vizinho. Ser justo com eles. Perdoar os outros. Buscar a santidade é orar, é falar com Deus, é louvar, é ler a Bíblia, é procurar estar dentro da palavra de Deus. Sede santo como eu sou santo. Aí o dia que você partir, você vai direto para o paraíso. Não existe caminho intermediário, não. Isso é outra mentira. Esse negócio de ir lá pro purgatório, isso é balela, isso é mentira, isso é vã filosofia. Ah, e ainda tem que ser queimadinho e bem tostadinho. Ah, lá, no mínimo 7 anos tem que ficar lá. É vergonhoso isso aí. Isso aí nem é doutrina, isso aí é vã filosofia. Isso é mentiras. Não tem base bíblica. Não pertence à Bíblia. Entendeu? Então você está num caminho errado, tortuoso. Então, prezados amigos, sede santo como eu sou santo, disse Jesus. Então você tem que ser santo em vida. Aí você se prepara, o dia que você partir daqui, você vai direto para o paraíso, a sua alma vai para o paraíso e o seu corpo vai para a terra, para ser consumido pelas bactérias, pelos vermes. Essa é a nossa sina. Não tem outra saída. Compreendeu? Então, não acredite em doutrina do homem. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Lê as Escrituras, disse Jesus, porque elas testificam, fala de mim, mostra o caminho para a eternidade. É tão simples, você quer ser salvo? É simples. O homem é salvo é pela fé, só pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Só isso. Não precisa fazer sacrifício, não precisa acender vela, não precisa ir andar ajoelhado, pagar promessa. Deus não quer sacrifício, Ele já fez o sacrifício por nós. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue. Basta agora você chegar a Jesus, perdoa os meus pecados, me purifica de todo mal. Entra em teu quarto, dobra o teu joelho, ora a Deus em secreto, e Deus em secreto te perdoará. Essa é a única confissão verdadeira. Não confesse para o homem, não. Está entendendo? Você tem que ir. Você não precisa também chegar no seu quarto para Jesus Cristo. Ah, eu fiz isso. Não. Deus não quer saber. Ele conhece todos os seus pecados. Ele conhece você antes de você nascer. Ele já sabia se você ia ser nervoso ou não. Se você ia ser sentimental ou não. Amoroso ou não. Ele já conhecia toda a sua qualidade. Só chega aí e diz: Senhor, perdoa os meus pecados, porque são muitos. E ele vai colocar esse pecado, sabe onde? No fundo do mar, no mar do esquecimento. E ele nunca mais se lembrará disso, e você será uma nova criatura. Pois bem, a parte de Maria Imaculada, ela é bem grandinha, e não dá para mim concluir agora. Então, talvez amanhã ou semana que vem, eu vou fazer a segunda parte. Aí eu vou citar uma variedade de versículo bíblico para desfazer essa tese que vem enganando muita gente e afirmando que Maria é imaculada. Aqui nessa terra, meu amigo, não tem um ser humano que é imaculado, que é puro.
Não tem. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Outra coisa, pecado é um só. Existe dois tipos de pecado. Existe o pecado normal e existe o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem salvação, não tem perdão. Mas o resto não tem pecadinho, nem pecadão, nem pecado cabeludo. O pecado, todos os pecados têm o mesmo peso e a mesma medida. Vou citar um exemplo. Se você for no banco roubar R$1 ou R$1.000.000, aí eu pergunto, tem um pecado maior do que o outro? Não. Perante Deus, se você roubar R$1, você pecou. E se você roubou 1.000.000, você também pecou. Não, todo pecado tem a mesma medida. Até a desobediência. Desobedecer é pecado, adulterar é pecado, furtar é pecado, roubar é pecado, falar mal da vida alheia é pecado. Se você deixar de fazer o bem, também é pecado. Por exemplo, você vai embora para a Amazônia, fica lá no meio do mato sozinho, só ouvindo os gorjeios dos pássaros. Se lá na Amazônia você não dobrar o joelho, não orar, não louvar a Deus, não ler a Bíblia, você vai para o inferno. Mesmo estando longe da civilização, você vai para o inferno. Mas como, pastor? Mas lá o cara não faz nada. Exatamente, é o pecado de omissão. Você está deixando de fazer o bem para si mesmo. Pecado de omissão. Por quê? Eu não estou tendo comunhão com Deus. É pecado. Então todo pecado é um só. Não existe pecadinho, nem pecadão, e nem pecado cabeludo, nem pecado isso, pecado aquilo outro. Isso tudo é conta de carochinha. Isso é antibíblico. Não está na Bíblia. Pecado é um só. E você dobra teu joelho, ora a Deus, pede perdão dos seus pecados, como nós vamos fazer agora. Curvamos as nossas cabeças. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa essas pessoas que estão ouvindo essas palavras. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, as minhas culpas, tudo aquilo que eu tenho feito durante essa semana. Tenha misericórdia, perdoa os meus pecados, me ajude, assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viu como foi fácil? É só isso e nada mais. Seja feliz, meu amigo. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Até o próximo encontro. Amém. Amo vocês.